Muita paz. Jesus envolve os nossos corações. Hoje teremos a oportunidade de refletir o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pedi e obtereis. E tem uma passagem que está em Mateus, no seu capítulo 6, versículos 5 a 8. E vamos começar, então, com esse belíssimo ensinamento de Jesus, propondo-nos a oração. E Jesus, segundo Mateus, inicia-se dessa maneira. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que afetam orar, pondo-se de pé nas sinagogas e no canto das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam a sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Então, meus irmãos, já aprendemos, então, que a prece é uma recomendação de Jesus. Quando alguém nos recomenda, é porque reconhece o poder da prece. E sabendo disso, então, mesmo Jesus, que orava tanto que em determinado momento os próprios discípulos, percebendo em determinados momentos que antes das atividades, durante as atividades, após as atividades, Jesus sempre orava. E os discípulos, então, percebendo isso, chamando a atenção, por causa desse momento, eu me recordo, por exemplo, nesse momento aqui, que em Mateus, no seu capítulo 17, que é uma passagem que eu gosto muito, que nos destaca ali a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Para a gente perceber que eles caminhavam com Jesus o tempo todo, os seus discípulos. E eram muitas as atividades. Então, nessas atividades, no início, Jesus orava com eles. Após, também, Jesus fazia sua prece. Então, ali na transfiguração do Monte Tabor, quando Mateus inicia narrando para todos nós esse momento, que eles subindo para o Monte Tabor. Estavam subindo. E diz ali que eles estavam cansados, até suarentos, ao ponto de lá chegarem, eles se deitam e dormem, de tão cansado que eles estavam. E Jesus? Jesus termina de subir o monte e vai fazer o quê? Vai orar. E é nesse momento sublime da oração que acontece esse fenômeno da transfiguração. E os discípulos, então, acordam. Então, observe que eles estavam cansados, suarentos,
e ao chegar ali, eles deitam. Então, é muito interessante esse momento. Né? E por isso os discípulos perceberem esse momento de Jesus. E aí nós vamos encontrar no livro Trigos de Deus, Amélia Rodrigues explicando para nós, o espírito Amélia Rodrigues, nesta obra Trigo de Deus, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, trazendo para nós um momento muito interessante, que é exatamente um diálogo de Jesus com os seus discípulos a respeito da oração. E é muito interessante que ela começa dizendo assim, narrando esse momento de Jesus ali com os discípulos, que a sua voz, há pouco terminara de envolver os homens nas esperanças e consolações do soberano código das bem-aventuranças, ou seja, Jesus havia acabado de realizar o Sermão da Montanha, e aí Jesus vai, naquele momento, se recolher, então. E, mais uma vez, os discípulos percebem que Jesus está orando. E aí, um deles se aproxima, Senhor, por que orais tanto? Sempre quando terminadas as tarefas, por que buscais o silêncio e penetrais na oração? Olha a resposta de Jesus. A alma, ela tem muito mais necessidade da oração em maior dosagem do que o corpo de pão. Olha que resposta maravilhosa de Jesus diante desta pergunta de um discípulo a respeito de Jesus o tempo todo, antes da sua tarefa, durante a sua tarefa, após a sua tarefa, e eles cansados, e Jesus sempre buscando o recurso da oração. Aprendemos com a doutrina espírita, quando Allan Kardec pergunta qual espírito que nos serviria de guia e modelo, e a resposta foi Jesus. Então, se Jesus é o nosso guia, é o nosso modelo, há o grande exemplo que Jesus está nos dando para que possamos também, diante de qualquer situação, orarmos, buscarmos os recursos divinos que Deus oferece às suas criaturas. Daí, esta frase sublime de Jesus. A alma, ela tem muito mais necessidade da oração do que o corpo de pão. Orar é buscar Deus, penetrando-lhe nas mercês, ou seja, nas graças, e aurindo resistência nos seus recursos divinos. O silêncio de Jesus, narrado pelo Espírito Amélia Rodrigues. O silêncio propicia a busca. A solidão renova as nossas energias. E a comunhão com a fonte geradora da vida faculta o prosseguimento dos compromissos abraçados. O Pai Celeste pode ser comparado, então, a um rei poderoso de Jesus, que administra os seus domínios mediante a cooperação de abnegados ministros, que, a seu turno, se equipam de secretários, de auxiliares e inumeráveis cooperadores abnegados. E cada um deles ali vai reger um departamento específico, a fim de que, para coordenar atividades e atender-lhe o impositivo. Né?
E aí, Amélia Rodrigues, neste capítulo 17, que fala sobre a oração, porque o capítulo tem como título a oração dominical, a oração que Jesus nos ensinou. Então, ela encerra dizendo assim: o ministério da oração, então, é um dos mais delicados setores, exigindo hábeis servidores que se encarregam de registrar as solicitações em preces, selecioná-las, cuidar do seu atendimento conforme a procedência de cada emissão de onda mental. Então, é lindo esse momento, né? Porque se nós lembrarmos desta passagem belíssima que Mateus coloca para nós, no seu capítulo 6, versículo 5 a 8, que Allan Kardec buscou para colocar nesse capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, quando nós quisermos orar, que a gente não se assemelhe, né, aos hipócritas que afetam orar muito, que põem-se de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. E aí, após essa observação de Jesus, vem algumas orientações. E são orientações simples, extremamente consoladoras, dizendo que todos nós temos condição de orar. E que basta apenas nos recolhermos. Porque ele diz assim, né? Quando quiserdes orar, em verdade, né? Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto. E nós já entendemos, à luz da doutrina espírita, que esse quarto, entrar para o quarto, não é um lugar fora de nós, mas dentro de nós. É um recolhimento indispensável. Porque se nós buscarmos, por exemplo, nessa mensagem que nós trouxemos aqui da Amélia Rodrigues, nós vamos observar que a partir do momento que nós nos recolhemos, nós buscamos uma sintonia melhor com os nossos amigos espirituais. E no momento que nós entramos nessa sintonia, buscando a orientação, buscando os recursos divinos que nós necessitamos para que possamos passar bem pelas nossas provas, porque a prece é um grande recurso, né? Alivia as nossas dores, mas não nos libertam, não nos liberam das nossas provas, mas vão nos ajudar a passar por essa experiência como essa que nós estamos vivendo, por exemplo, da pandemia. A humanidade vive essa experiência. E cada um à sua maneira. A oração, muitas das vezes, não nos livrará, talvez, de uma contaminação, mas nos ajudará a compreender esse momento que nós estamos passando. Então, daí essa recomendação de Jesus. Por quê? Porque se nós acreditamos na reencarnação, que estávamos no mundo espiritual e uma programação foi feita para que aqui retornássemos, e estabelecendo-se lá as provas que iríamos passar aqui, e o que os benfeitores espirituais então fazem é nos lembrar, fazer com que a gente se recorde de alguma maneira de determinados momentos que vamos vivenciar aqui na Terra. Lembrando, no Livro dos Espíritos, na questão 258, quando Allan Kardec pergunta se o espírito, quando na erraticidade, quando nós estamos no mundo espiritual, se nós temos consciência, se nós temos a previsão do que vamos passar aqui. E os espíritos responderam da seguinte maneira: sim, é o próprio espírito que escolhe o gênero de provas que há de passar. E nisso, então, consiste o seu livre-arbítrio.
Então, existe uma programação, existem determinadas situações que nós vamos experienciar, que nós vamos vivenciar aqui na Terra. Né? Então, a oração, o recurso da oração, os recursos divinos que nos são oferecidos, nos ajudam a passar por essa experiência de forma muito mais consoladora. Então, por isso que até Jesus, buscando antes, durante e depois das suas atividades, o recurso da oração. O Espírito Emmanuel, por exemplo, no livro Rumo Certo, tem uma mensagem muito linda, que tem como título Petição e Resposta. E também ele nos dá um caminho, nos dá um roteiro com relação ao momento da prece. Quando vamos elevar os nossos pensamentos para que possamos nos sintonizar com os nossos amigos espirituais ou com os quais aqueles que nós dirigimos os nossos pensamentos. Ou com Jesus, ou diretamente com Deus. E o Emmanuel diz assim, algumas recomendações que o Emmanuel nos dá com relação a esse capítulo que nós estamos estudando, Pedi e obtereis. Então, tem algumas reflexões importantes, que nos diz assim, entre o pedido terrestre e o suprimento divino, é imperioso funcione a alavanca da vontade humana, com decisão e firmeza, para que se efetive o auxílio solicitado. Então, a primeira recomendação de Emmanuel, a primeira observação que ele faz é a vontade. A vontade é fundamental, é preciso querer. Buscando as concessões do céu, desistamos de lhes opor a barreira dos nossos caprichos próprios. Então, se nós vamos pedir, é necessária a vontade, mas, acima de tudo, como que nós estamos neste momento? Aí vem a orientação de Emmanuel. Suplicamos no mundo. É muito interessante esse momento, né? Suplicamos no mundo, Senhor, dá-nos a paz. Quem não quer a paz? Então, Emmanuel está dizendo, nós suplicamos a paz. Pedimos, Senhor, que nos dê paz. Principalmente no momento desse que nós estamos vivendo aqui na Terra. Mas aí o Emmanuel diz assim, se continuamos, no entanto, a remoer conflito e ressentimento, cozinhando mágoas e esquentando desarmonia, de certo que a tranquilidade ela só encontrará caminho para morar conosco, quando tivermos esquecido as farpas da dissensão. Da mesma forma que vamos pedir, é exigido de nós uma mudança de comportamento. Diz Emmanuel, se imploramos ao Senhor, por exemplo, dá-nos saúde. Quem não quer saúde? E o Emmanuel, então, diz assim, mas se nós continuamos, porém, acalentando sintonias e solenizando quadros mentais enfermiços, é indiscutível que o remédio ele só terá eficácia em nosso auxílio quando estivermos decididos a liquidar com as ideias de lamentação e de doença. Então, observamos aqui que o benfeitor espiritual Emmanuel, através de Chico Xavier, neste capítulo, né, Petição e Resposta, nesta obra maravilhosa, Rumo Certo, essas condições que coloca para cada um de nós.
Nós queremos saúde, mas qual tem sido a nossa sintonia? Né? Qual tem sido o nosso quadro mental? Então, é indiscutível dizer que o remédio ele só terá eficácia em nosso auxílio quando estivermos decididos a liquidar com as ideias de lamentação e doença. Então, ele coloca uma palavra aqui, eu gosto muito, geralmente, desses textos, nos textos do Evangelho, dessas mensagens de Emmanuel, e porque nós sabemos que o Emmanuel, por exemplo, quando nos traz as suas mensagens, elas foram discutidas, analisadas no mundo espiritual, antes delas serem ditadas ao médium Francisco Cândido Xavier. Há uma análise profunda dessas mensagens, porque são mensagens que nos convidam à mudança de postura, como o Emmanuel está dizendo aqui para nós. Quando estivermos, a palavrinha-chave, decididos. Então, é preciso que a gente tome uma decisão e liquidar, né, com as ideias de lamentações e doenças. Que o Emmanuel está dizendo aqui que não adianta, se nós queremos buscar a saúde, nós ficarmos nos lamentando. É preciso que se tome uma decisão. Outra colocação de Emmanuel nesta mensagem. Pedimos, por exemplo, Senhor, dar-nos prosperidade. Nós estamos aqui na Terra, reencarnados, para a nossa evolução moral, intelectual, e precisamos de recursos, de condições melhores para prosseguirmos a nossa existência aqui. Mas o Emmanuel diz assim, se teimamos em dilapidar o tempo, reclamando contra o destino e hospedando chorosas rebeldias, diz Emmanuel, é forçoso reconhecer que só adquiriremos progresso e reconforto quando largarmos queixa e azedume, concentrando esforços em melhoria e trabalho. Quando rogamos, Senhor, dá-nos compreensão. Olha o que diz Emmanuel. Mas, se prosseguirmos, entretanto, censurando e criticando os outros a descortinar faltas alheias, sem cogitar das próprias deficiências, é óbvio que só atingiremos a luz e a segurança do entendimento quando nos voltarmos sinceramente para dentro de nós mesmos, verificando, então, que somos tão humanos e tão falíveis quanto aqueles irmãos dos quais nos julgávamos muito acima. E vai encerrar o Emmanuel dizendo para nós assim, portanto, meus irmãos, confiemos em Deus. O que nos lembra isso? Lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós vamos estudar as muitas moradas. E Allan Kardec vai buscar aquela fala maravilhosa de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Fiquem calmos, fiquem tranquilos. Acreditem em Deus, mas creem em mim também, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Mas quando passamos por uma situação como essa que nós estamos vivenciando aqui na Terra, no dizer de Dr. Bezerra de Menezes, um dos momentos mais terríveis na história da humanidade, mas também Dr. Bezerra, ele diz isso, mas também diz que estamos sob os cuidados especiais. E que esse momento também será um grande salto para a humanidade, para a felicidade da humanidade. Então é um momento difícil. É fácil
passar por uma experiência como essa, mas sem a confiança em Deus. Observe que Jesus, conforme Allan Kardec coloca nesse capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós vamos estudar as muitas moradas, não fiquem perturbados, fiquem calmos, fiquem tranquilos. Não é fácil. Por isso que Jesus coloca dessa forma. Crê em Deus, mas crê em mim também. Então, por isso que o Emmanuel está dizendo aqui para nós. Confiemos em Deus e supliquemos. Observe que Emmanuel pede que a gente confie, mas que a gente não deixe de suplicar o amparo de Deus, porque não é fácil. É fácil falar, mas viver a experiência que nós estamos vivendo aqui, de muito sofrimento. Há pessoas neste momento que estão completamente sozinhas, precisando das nossas orações, da nossa prece. Daí, o Emmanuel diz isso, supliquemos a Deus, o amparo de Deus, mas, se quisermos receber a bênção divina, procuremos esvaziar o coração de tudo aquilo que discorde das nossas petições, a fim de oferecer a bênção divina, clima de aceitação, base e lugar. Então, meus irmãos, é uma mensagem linda do Espírito Emmanuel para cada um de nós. Allan Kardec, no item 10, desse capítulo 27, Pedi e obtereis, ele nos explica, por exemplo, como a gente tornar ali compreensível a ação da prece, por exemplo, né? Explicando de que modo que se dá a transmissão do pensamento. Quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, porque quantas pessoas têm ligado, mandado mensagem, olha, orem por mim. E a gente às vezes até fala, ora aí, não, eu estou orando, mas é como se a pessoa estivesse suplicando, né? Então, está dizendo, em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, ou quer em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Então, Allan Kardec vai explicar para a gente agora, né, como que isso acontece, né? Como que a nossa prece chega a um irmão nosso necessitado. Então, ele vai dizer que para apreendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber, então, mergulhados nesse fluido universal, que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo, dentro da atmosfera. Então, estamos aqui mergulhados nesse fluido cósmico universal. Então, quando nós pensamos em alguém, o nosso pensamento, através da nossa vontade, atinge essa corrente fluídica. E então, como uma corrente elétrica, alcançando o ser a quem a nós oramos. E a pessoa recebe, então, as nossas vibrações de paz, de amor e de carinho. Aonde ela estiver, seja lá como ela estiver. Então, basta que a gente ore. A prece, diz Allan Kardec, no item 12, recomendam-na todos os espíritos. Renunciar alguém à prece é negar a bondade de Deus. É recusar para si a sua assistência e para com os outros. Abrir mão do bem que lhes pode fazer. Então, a prece, conforme nós observamos lá em Mateus, no capítulo 7, a recomendação de Jesus para que a gente ore. E observamos, através do texto de Amélia Rodrigues, no livro Trigo de Deus, que os discípulos perceberam isso. Que até Jesus orava o tempo todo. Há
o momento em que Mateus descreve no Evangelho que Jesus passava a noite toda orando. E às vezes a gente fala assim para uma pessoa, ora, mas eu já orei. Né? Ora mais uma vez. Observe Jesus. Ele passa, segundo Mateus, a noite inteira orando. Então, renunciar alguém à prece é negar a bondade de Deus. Recusar para si a sua assistência e para com os outros. Então, nós observamos no livro Entre a Terra e o Céu, do Espírito André Luiz, no seu capítulo 1, em torno da prece. E sempre quando a gente vai falar da prece, eu sempre me recordo desse capítulo. E aí a gente fez questão de trazer também aqui para esse momento. Que é um momento muito interessante, que inicia no capítulo 1, 2, vai contar a história da nossa irmã Evelina, que é uma jovem, conforme está ali nesse capítulo, ela está com 15 anos de idade. E é o Clarencio que revela, porque no momento em que é levado para ele a prece da Evelina, que ela está aqui reencarnada, passando por momentos difíceis na vida dela, no contexto familiar, e ela então eleva o pensamento orando para a mãe que já havia desencarnado, ela pedindo ajuda para a mãe. E é muito interessante que a prece dela, que o Clarencio vai chamar de prece refratada, porque como a mãe não está em condições de atendê-la, né, ainda num processo de perturbação espiritual, já há mais de 2 anos, mas Evelina, olhando para o quadro da mãe que estava na parede, faz uma prece, pedindo que a mãe ajudasse para que eles passassem por aquele momento difícil. Então ela ora. Por isso uma prece refratada. A mãe não tem condições de atender. A sua prece alcança a colônia espiritual no nosso lar. E é levada então para o Clarencio, e ele então analisa o caso e vê que é da Evelina. E ele vai dizer assim, ela reencarnou sob os nossos cuidados, saiu aqui da colônia, lembra que nós falamos? Quando nós estamos lá na erraticidade, preparando a nossa reencarnação, as provas que nós vamos passar aqui. E permanecemos sob os cuidados do mundo espiritual, dos benfeitores espirituais. Então, isso fica bem claro nesse capítulo. Então, olha que coisa interessante, né? E aí, então, vem uma equipe espiritual para atender o caso da nossa irmã Evelina. Então, é muito interessante isso. Daí, o André Luiz, apesar da Evelina fazer a prece, pedindo para a mãe, mas a mãe não está em condições de atender, mas a prece dela não deixou de ser atendida. E aí o André Luiz diz assim, não há prece sem resposta. E a oração é filha do amor. Não é apenas súplicas. Comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Então, meus irmãos, o poder da prece, ela se encontra onde, então? Ela se encontra no pensamento. Está no pensamento o poder da prece, diz Allan Kardec, que por nada depende nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Isso está nesse capítulo 27, no seu item 15. Então, pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. E aí, qual é a prece que é mais importante? Já que nós estamos falando, né? Qual a prece que tem mais força, que tem mais poder? A de 2 pessoas, de 100 pessoas. Então, diz Allan Kardec, 100 pessoas juntas, elas podem até orar como egoístas. Enquanto 2 ou 3 ligadas por uma mesma aspiração, orarão quais verdadeiros irmãos em Deus. E mais força terá a prece
que lhe dirijam do que das 100 outras orando. Então, olha que coisa interessante isso. Então, meus irmãos, isso nos traz aqui a uma reflexão que nós, lembrando neste momento, da importância do Evangelho no lar, em que convidamos a família para juntos fazermos uma prece, onde 2 ou mais pessoas ali reunidas, não é assim? Quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali eu estarei. Então, não é a quantidade, né? Mas é a vontade, é a qualidade, é o sentimento. Então, isso é fundamental para cada um de nós. Então, nesse momento difícil que nós estamos passando, recorrer à oração, buscarmos a prece, convidar a família, 1 ou 2, para participar desse momento e orarmos. Lembramos também, no livro Dramas da Obsessão, a prece de Sara, a amiga ali, num momento muito difícil, após um parto doloroso, quase desencarnando, e a Sara, amiga, muito católica, né, amante da oração, da prece, ela vai orar. E ela vai rogar, né, a Santo Antônio de Pádua, de quem ela era devota, para que auxiliasse, ajudasse, intercedesse pela sua amiga, que não acreditava, mas ela, Sara, acreditava. Então, olha que coisa linda. A amiga não acreditava, mas ela acreditava. E ela, então, ora a Santo Antônio de Pádua. E a sua prece chega até ele, nas paragens do mundo espiritual. Santo Antônio de Pádua, conforme narra na obra Dramas da Obsessão, da médium Ivone do Amaral Pereira, ele não poderia, naquele momento, dar o atendimento. Mas, conforme diz André Luiz, nenhuma prece fica sem resposta. E, então, Santo Antônio de Pádua chama Bezerra de Menezes, manda uma mensagem para Bezerra de Menezes, que ao receber a mensagem, através do pensamento, captando o pensamento de Santo Antônio de Pádua, vai numa cidade do Rio de Janeiro, chega na casa e atende a amiga de Sara. Então, uma prece intercessória. Ela pede para Santo Antônio de Pádua, ele pede para o doutor Bezerra de Menezes, que vai lá e salva a amiga daquele momento, porque constava ali na sua ficha de que não era ainda o momento da sua desencarnação. E aí, todo o recurso necessário para aliviar, naquele momento, as dores da nossa querida irmã. Então, a prece, ela é fundamental para cada um de nós. E para a gente ir finalizando, é muito importante a gente entender que devemos orar para todas as pessoas. Mas nós não podemos esquecer também daqueles que já retornaram ao mundo espiritual. E quando nós lembramos aqui que existem departamentos, conforme tem no nosso lar e em outras colônias espirituais, departamentos da oração, então, no livro Memórias de Suicida, por exemplo, tem lá esse mesmo departamento, aonde, quando nós oramos por irmão, que às vezes nós nem conhecemos, mas que chegam muitas das vezes por orientação de um amigo, de alguém, uma leitura que a gente faz, ou no jornal, ou numa mensagem que chega através do celular, através da internet, alguém que suicidou, e a gente elevarmos os nossos pensamentos a esses nossos irmãos. E a espiritualidade, então, eles fazem uma seleção, eles reproduzem e transmitem essa mensagem a esse irmão, que muitas das vezes, naquele momento, eles não estão em condições, né, vamos fazer assim, de fazer uma leitura da mensagem que chega, direcionada ao seu coração. Mas os benfeitores espirituais encarregados disso é que faz essa seleção. E aí, em função da fragilidade desses nossos irmãos, esta prece, então, ela é estampada lá, né,
através é como se fosse um monitor, né? Uma tela plana, como diz lá, né? Então chegam lá imagens, sons, né? Que vão beneficiar, né, de forma caridosa a esses nossos irmãos. Então é maravilhoso. Então diz assim, olha, quando o coração generoso, pertencente à nossa família, ou mesmo para nós desconhecido, arremessasse vibrações fraternas pelas imensidões do espaço ao Pai Altíssimo, invocando mercês, ou seja, graças para as nossas almas, enoitadas pelos dissabores, éramos imediatamente informados por luminosidade repentina que, traduzindo o balbucio da oração, reproduzia também a imagem da personalidade operante, o que às vezes, sobremodo, nos surpreendia, visto acontecer que pessoas a quem nem sempre distinguiríamos, né, com afeição e desvelos, se apresentavam frequentemente ao espelho magnético. Então, as mensagens iam chegando, as preces iam chegando, os amigos espirituais iam selecionando as preces, iam aparecendo, eles ficavam assim encantados, pessoas que eles não conheciam, né? Enquanto que outras de corações obtiveram as máximas solicitudes, raramente mitigavam as asperezas de nossa íntima situação com as blandices santificantes da prece. Conclui esse espírito que narra através da Ivone do Amaral Pereira esse momento sublime da prece. Diz ele, poderíamos assim saber de quanto pensasse a nosso respeito, das súplicas dirigidas às divinas potestades, de todo o bem que nos pudesse desejar ou a nosso favor praticar. Então veja que coisa impressionante, né? Então, quantas pessoas assim, onde está fulano? Ah, fulano já morreu, já desencarnou, né? Cai no esquecimento. Então, os espíritos estão aqui nos orientando, né? Que nós temos que orar para todas as pessoas e orarmos também para aqueles que já retornaram ao mundo espiritual. Então, meus irmãos, encerrando, quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Que importa ao Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever. A prece do cristão, do espírita, seja qual for o seu culto, deve ele dizê-la logo que o espírito haja retomado ao jugo da carne. Então, a primeira orientação que os espíritos estão nos dando aqui, ao acordarmos, essa tem que ser a nossa primeira ação. Orar. Deve elevar-se aos pés da majestade divina, com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia. Não agradecemos nem o que se passou conosco ontem, dos males que fomos livrados. Amanhece o dia, o Espírito está pedindo aqui para a gente agradecer o que talvez a gente não tenha agradecido ontem. Então, pela noite transcorrida e durante o acólio foi permitido ainda que, sem consciência disso, ir ter com os seus amigos, com os seus guias, para aurir no contato com eles mais força e perseverança. Então, quando nós vamos dormir, nos desprendemos do nosso corpo físico, vamos ao mundo espiritual em contato com os benfeitores espirituais, os nossos guias, conforme está dizendo aqui, para aurir no contato com eles mais força e perseverança. Então, deve ela subir humilde aos pés do Senhor para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Deve ser profunda, porquanto é a vossa alma que tem de elevar-se para o Criador, de transfigurar-se como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar nívea e radiosa de esperança e de amor.
Encerrando, diz assim: a vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais em realidade. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas. Rogai-lhe que vos conceda o quê? Os bens materiais, os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Vou repetir esse último trechinho aqui. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos. Quais são esses bens? Da paciência, da resignação e da fé. Não digais, como fazem muitos, não vale a pena orar, porquanto, bom, Deus não me atende, que é o que na maioria dos casos pedis a Deus. Já vos tende lembrado de pedir-lhe a vossa melhoria moral? Oh, não, bem poucas vezes o tendes feito. O que preferentemente vos lembrai de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos. E haveis com frequência exclamado: Deus não se ocupa conosco. Se se ocupasse, não se verificariam tantas injustiças. Aí diz o Espírito assim: insensatos, ingratos, se descesses ao fundo da vossa consciência, quase sempre deparareis em vós mesmo com o ponto de partida dos males que vos queixais. Pedi, pois, antes de tudo que vos possa melhorar, e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Deveis orar incessantemente, sem que para isso se faça necessário vos recolhais ao vosso oratório e vos lanceis de joelhos nas praças públicas. Diz ele: a prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza deles. Não é ato de amor a Deus assistir aos vossos irmãos numa necessidade moral ou física? Não é ato de reconhecimento elevar a ele o vosso pensamento quando uma felicidade vos advém, quando evitais um acidente, quando mesmo uma simples contrariedade apenas vos roça a alma, desde que vos não esqueçais de exclamar: sede bendito, meu Pai. Não é ato de contrição o vos humilhardes diante do Supremo Juiz, quando sentis que falistes ainda que somente por um pensamento fugaz, para lhe dizeres: perdoai, meu Deus, porque pequei, por orgulho, por egoísmo, por falta de caridade. Dai-me então, Deus, força para não falir de novo e coragem para a reparação da minha falta. Então, meus queridos irmãos, isso independe das preces regulares da manhã e da noite e dos dias consagrados. Diz Monod: como vedes, a prece pode ser todos os instantes, sem nenhuma interrupção acarretar aos vossos trabalhos. Dita assim, ela, ao contrário, os santifica. Tende como certo que um só desses pensamentos, se partir do coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que as longas orações ditas por ato, muitas vezes em causa determinante e as quais apenas maquinalmente vos chama a hora convencional. Então, meus irmãos, fica aí essa reflexão dos benfeitores amigos e essa frase simples de Jesus, que é o nosso guia, que é o nosso modelo. Quando quisermos orar, entrarmos para o nosso quarto e em segredo orarmos. Porque Deus, que vê o que está acontecendo com a gente, em segredo nos dá a recompensa. Nós não estamos sozinhos. Deus segue conosco, hoje e sempre. Muita paz.